Nós voltamos a falar do maníaco da carona. Motorista do aplicativo acusado de assediar, ameaçar e até violentar mulheres que são passageiras dele. Volto a repetir. O Bitar vai conversar comigo, produção? O Bitar, é o seguinte. Enquanto nós temos cada vez mais pessoas denunciando este homem, e neste momento, olha só o que eu estou te dizendo, Bitar, nós não conversamos a respeito. Neste momento, mais uma pessoa entra em contato comigo dizendo que também foi vítima desse cidadão. Só que aqui, Bitar, nós temos que dar voz para vítima, não é para bandido, sabe? Tem outra rede de televisão aí que ela abre espaço enorme para aqueles que são acusados de crimes bárbaros. Não, eu quero abrir espaço maior, é para você que foi vítima. Entre em contato conosco, nós vamos te ouvir. É o momento de você jogar para fora toda a humilhação sentida por este cara. Eu sei, Bitar, que você está nessa história, buscou mais informações. O que você nos traz hoje? Paulo Gomes, então só para essa vítima que você recebeu mensagem, né? Se a gente somar ela com a quantidade de vítimas que a gente já tem informação, você imagina, Paulo, a quantas mulheres a gente chega? Você tem essa ideia de quantas mulheres a gente chega que estão denunciando esse homem? Que eu ouvi falar entre homens e mulheres 50, seria isso? Paulo, com essa vítima que você tem, que pode ser mais uma das que eu tenho conhecimento, 97 mulheres que já fizeram algum tipo de relato, seja nas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp, seja na própria polícia, né, na delegacia da Polícia Civil, em várias delas, porque tem gente que não consegue chegar até a delegacia ali na Casa da Mulher Brasileira, no bairro Cabral, mas que também são do interior do estado. Porque esse homem não é daqui, Paulo Gomes, ele não é natural aqui de Curitiba ou da região metropolitana. Ele é de Santo Antônio da Platina. E lá a gente já tem conhecimento de que teve reclamações lá, que teve situações de assédio, que teve brigas, que teve xingamentos. Ou seja, nós já estamos falando aqui de quase 100 mulheres que foram de alguma forma vítimas desse homem. E ele pode alegar qualquer coisa, Paulo Gomes, mas quando a gente tem 100 mulheres dando relatos muito parecidos, que depois de uma discussão ali por causa de valor, começam a ser assediadas, até quem sabe agredidas ou violentadas psicologicamente ou até sexualmente que seja, são situações gravíssimas e que não só a gente tem que trazer aqui, dar voz a essas vítimas, como a gente também cobra das autoridades algum esclarecimento e alguma medida que seja efetiva para que as mulheres parem de sofrer com esse homem. Por que, Paulo Gomes? Por que eu digo isso? Eu digo isso simplesmente porque ele utiliza as plataformas ali para ser motorista de aplicativo, só que cria nomes diferentes. Ele mesmo falou em um áudio que a gente teve acesso, que ele cria perfis diferentes. Que ele usa Henrique, que ele usa Juliano e que ele não usa necessariamente o nome dele. Então fica aqui também um recado para as operadoras aí de aplicativo que impeçam, né, que tenham alguma forma um mecanismo de segurança maior para que as pessoas não consigam criar perfis com nomes diferentes. Porque daí eu vou lá, bloqueio o nome Henrique, mas de repente o Juliano chega na minha casa e é o mesmo homem. E isso aconteceu, inclusive, com uma vítima que a gente já trouxe aqui. E a gente foi atrás e a gente tem um vídeo, Paulo Gomes, que praticamente abre essa nossa reportagem, uma reportagem de 2 partes, mas é um vídeo estarrecedor. Uma briga, um xingamento, Paulo Gomes, por causa de signo, que as meninas estavam conversando entre elas no carro de aplicativo. Vamos acompanhar. Aprende a respeitar, não é porque você é mulher que você pode desrespeitar ninguém. Não é porque você é mulher que você pode desrespeitar. Essas imagens revelam o perfil psicótico, agressivo e destemperado de um motorista de aplicativo. As jovens foram vítimas de um homem que não fez isso nenhuma nem 2 vezes. Imagine que você quer viajar para o litoral do estado. Não tem um carro para fazer esse trajeto e também não quer ir de ônibus. E então você utiliza o celular, um aplicativo que disponibiliza caronas compartilhadas. Ou seja, o proprietário do veículo disponibiliza os outros assentos do carro para dividir o custo de uma viagem dessas. A negociação é diretamente com ele. Você e outras pessoas que talvez nunca se viram embarcam no mesmo carro. Só que imagine que durante essa viagem, esse mesmo motorista começa a puxar assuntos diferentes e depois assedia as passageiras, principalmente mulheres, por não dar bola nenhuma para ele
começam os xingamentos e também as ameaças. Todas as medidas de segurança que eu puder fazer para proteger as pessoas do meu lado, principalmente os meus filhos, eu vou fazer. A publicação de uma influencer nas redes sociais foi o ponto de partida para que pelo menos 50 mulheres se posicionassem e denunciassem o motorista. A postagem fala de assédio e ameaças sofridas por ela ao solicitar uma viagem pelo aplicativo para sair de Curitiba e ir até Paranaguá. Mas a partir deste caso, dezenas de mulheres que passaram pela mesma situação também apareceram. E o mais impressionante, existem relatos de que isso acontece há pelo menos 3 anos. O ocorrido comigo foi em outubro de 2021 e foi solicitada uma corrida pelo meu InDrive. Ele chegou no local com uma aparência bem estranha. No meio do caminho ele perguntou se poderia, se teria algum problema ele passar da mãe dele pegar um casaco, ele estava com frio. E ele parou e desceu. Quando ele voltou em posse de uma faca, já me xingando, me pedindo para descer do carro. Ele me fez entrar na casa dele. Ele me violentou. Isso com a posse da faca. Eu pedi para ele me deixar embora, pelo amor de Deus, que eu não falaria nada. Porque eu tinha uma filha. Depois de muito tempo, ele me deixou embora. E de acordo com os vários relatos que nós tivemos acesso e com as mulheres que nós conversamos, o modo de atuação dele é sempre o mesmo. Só aceita a corrida de mulheres, combina o local de encontro e já na metade da viagem puxa assuntos diferentes, como uma forma de achar um pretexto para começar uma discussão. E se não bastasse isso, sempre que chega ao ponto de desembarque, trava as portas, faz ameaças e exige mais dinheiro. Eluana é a influencer que fez a postagem nas redes sociais e, no caso dela, sequer chegou a pegar carona, porque o motorista não apareceu. Mas 15 dias depois, ele mandou mensagem para ela. Ele salva o número das mulheres, ele atormenta, daí ele começou a me xingar, me ameaçar, e eu postei. Nisso que eu postei, foi assim, algo surreal. Sim, é surreal, é coisas assim que você não consegue imaginar. Nas mensagens, ele primeiro tenta puxar papo e quando recebe uma negativa, começa a xingar. Eu falei pra ele que eu jamais passaria o meu número pra ele, que eu queria saber como que ele tinha meu número. Ele ameaçou os meus filhos, falou que da mesma maneira que tem pessoas que vão me apoiar, tem pessoas que também apoiam ele nisso. Ele tem meio que ouvindo assim das vítimas, ele tem meio que um ódio das mulheres. Ele não aceita você falar não pra ele. Mas a influencer ficou ainda mais assustada quando ficou sabendo pela nossa equipe que o motorista também registrou um boletim de ocorrência contra ela por divulgar as fotos dele nas redes sociais. Eu fico pensando, meu Deus, com tudo isso acontecendo, como que uma pessoa dessa vai a uma delegacia fazer um BO? Ele tá rindo da nossa cara, ele tá debochando das autoridades, que até hoje não pegaram ele. Então pra ele é muito fácil isso, porque ele tá há anos fazendo isso. Paulo Gomes, e só pra gente relatar, inclusive nessa reportagem a gente trouxe que seriam pelo menos 50 mulheres. Só que esse número foi aumentando tanto, Paulo Gomes, nas últimas horas, que isso chega a assustar, inclusive, né? E reforçar, antes da gente chamar a segunda parte, reforçar que as mulheres têm que denunciar, né? Que tem que registrar o boletim de ocorrência. Não importa se foi um xingamento, não importa se for um assédio que você não considere tão grande assim ou tão temeroso assim, mas é importante registrar o boletim de ocorrência porque só assim a polícia vai poder investigar e o Poder Judiciário vai ter subsídios ali para que consiga de alguma forma inibir isso, né, que não aconteça mais. E nós somos atrás dele, pelo menos nos últimos endereços dele, Paulo Gomes, até para a gente saber como é o perfil dele na vizinhança onde ele mora. E pasme você, Paulo Gomes, num boletim de ocorrência que a gente teve acesso, nem o endereço correto ele passou para a polícia. Vamos acompanhar. Esta jovem de 22 anos, que não será identificada, também passou pelo mesmo pesadelo. Ele falou que ia me levar em casa. Eu falei, não precisa, eu vou ficar aqui mesmo. Ele falou, não, insistiu, ele trancou as portas do carro, ele não deixou eu sair. E isso eu tava grávida, era de 4 meses. Ele gritava comigo, ele falava que eu era uma vagabunda, que eu ia morrer sozinha, se não ficasse com ele ia me arrepender, que meu filho seria um bastardo, sem pai, porque ele ia me matar ali mesmo. Ele me perseguia na porta da minha casa, onde eu ia, ele estava, e foi aquele inferno na minha vida inteira. E agora um relato impressionante. Outra jovem de 22 anos registrou um boletim de ocorrência contra o motorista, mas o crime não foi atribuído a ele
porque mais uma vez ele usou outro nome. Mas a jovem descreve as cenas de terror que viveu. Ela conta que a todo momento ele tocava nos cabelos, orelha, pescoço e até colocou as mãos na perna esquerda dela, insistindo para que os dois saíssem dali e fossem para outro lugar. Ela, assustada, tentou descer do veículo, mas as portas estavam travadas. Antes de chegar em casa, ele tentou novamente passar as mãos na jovem e, apavorada, ela conseguiu sair do carro e correr. Decidimos procurar por ele. O último endereço que ele passou à polícia, no boletim de ocorrência que fez contra a Eluana, fica no Novo Mundo. O endereço que seria dele, num boletim de ocorrência que ele mesmo registrou, não tem, pelo menos na rua. Nós estamos aqui na região do Novo Mundo, em Curitiba. Ele fez esse boletim de ocorrência, inclusive, há 2, 3 dias e passou esse endereço. Mas aqui não tem nem o número que ele coloca nesse BO. Então a gente vai tentar ligar para ele. Grave seu recado agora. O telefone dando como desligado. Conseguimos outro endereço que fica perto dali e decidimos ir até lá. É um pensionato. Ó, é esse aqui, ó. Nunca vi, velho. Nunca vi. Na plataforma de caronas, ele usa vários nomes diferentes. João, Yuri, Nego, Nenê, mas nunca o nome verdadeiro. Agora, com o nome dele mesmo, várias vítimas estiveram na delegacia da mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, para registrar o boletim de ocorrência, esperando que a polícia e a justiça façam alguma coisa. Para ele é muito fácil isso, porque ele tá há anos fazendo isso. E com um carro que ele nunca mudou. Ele tá desde quando? Todo mundo tem medo dele. Eu me sinto, sei lá, acho que a gente não tem segurança alguma, me sinto frágil, não sendo frágil. Se você quer falar assim, você monta nas costas do corno do teu marido ou do corno do teu filho. Amigo, chega, tá passando do limite. Eu só quero e desejo que ponha esse monstro na cadeia, porque enquanto ele estiver por aí solto, ele vai fazer mais e mais vítimas. Paulo Gomes, e aí fica um relato importante, né, dessas várias vítimas, porque elas, algumas que fizeram, ou várias que fizeram o boletim de ocorrência, colocaram o nome que tinha dentro do aplicativo, né? Dentro da plataforma ali que tinha o nome, colocavam aquele nome ali, colocavam o número de telefone, que inclusive a gente liga e dava como desligado. Ou seja, podemos ter muitos ainda boletins de ocorrência que foram registrados por várias vítimas que não são mandados para ele, né? Que não são direcionados a ele, porque o nome que ele usava era completamente diferente. E essas mulheres aí não têm um respaldo nenhum, não têm uma resposta, porque simplesmente a polícia não vai conseguir localizar pelo primeiro nome, que nem é o dele. Mas a partir dessa reportagem aqui e da divulgação por parte do Cidade Alerta de tantas vítimas que a gente já tem, quem sabe assim a polícia consiga reunir várias dessas vítimas, colocar de fato o endereço dele e aí dar uma resposta, que é o que elas querem, Paulo Gomes. É isso aí, ô Bitar, e é o seguinte, onde será que tá esse cara, hein? Paulo Gomes, a gente teve informações que ele saiu desse endereço ali no Novo Mundo e teria ido para São José dos Pinhais, onde ele continuaria ali utilizando os aplicativos, né? Ou seja, vai mudando de endereço para endereço e aí a gente vai tentando descobrir para onde ele vai. E aí, Paulo Gomes, hoje, o Leonardo Gomes, né, foi atrás, inclusive, de um outro endereço que nós tivemos acesso e conversou com uma vizinha. Ela não vai ser identificada, mas que, sim, conhece o rapaz que seria o motorista de aplicativo. Vamos ouvir. Tava aí, de repente, agora pegou e vazou, né? Aí já uma carinha, já desligava a luz dele e tudo aí, né? Eu acho que isso aí daí foi anteontem. Paulo Gomes, faz alguns dias, né? Ou seja, ela já fala que faz alguns dias que ele se mudou. Ou seja, a partir do momento que ele ficou sabendo que a história ficou conhecida e que tantas mulheres estavam se reunindo para fazer esse boletim de ocorrência. E aproveitando isso, Paulo Gomes, nós conversamos também com um advogado que pegou essa causa, né? Que vai representar essas quase 100 vítimas aí que a gente já tem, que vai cobrar, inclusive, das autoridades uma resposta. Vamos acompanhar também. Importante que todas que sofreram algum tipo de ameaça ou qualquer outro
crime envolvendo esse cidadão, que elas venham até a delegacia e relatem. Mas nós esperamos também que por parte das autoridades, do Ministério Público, da Delegacia de Polícia Civil, também tenha aqui energia para combater isso aqui, porque senão a gente vai tratar sempre de um crime de feminicídio que é a vitrine de todos esses órgãos. Eles têm uma agenda, e essa agenda, infelizmente, ela é só cumprida quando uma mulher morre, quando o sangue é derramado. E Paulo Gomes, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tem tantos boletins de ocorrência que acabam entrando como... nem como injúria, entra ali como desacordo comercial, porque a alegação é justamente o valor da viagem, né? E entrando como desacordo comercial, dificilmente é um inquérito que vai avançar. Mas agora a gente está falando aqui de violência contra a mulher, né? Contra quase 100 mulheres que são ameaçadas, que são assediadas, que estão xingadas, né? Violentadas, principalmente da forma psicológica. Ou seja, dá pra gente mudar esse quadro. Você é advogado muito melhor do que eu, sabe muito mais do que eu, mas eu acho que dá pra se mudar a característica desse crime para que, de fato, ele seja responsabilizado e ele responda por isso, né, Paulo? Com certeza. Deixa eu até fazer um esclarecimento aqui. Eu disse na semana passada, nós ainda não mostramos a cara dele porque estamos esperando a conclusão do inquérito. Assim que o delegado conclua, pelo indiciamento dele, ou até mais, o Ministério Público, não tenham dúvidas de que nós colocaremos a cara dele no ar. Aliás, quero dizer um negócio a você que é acusado de um crime tão bárbaro, tão grave. Está aberto o espaço para você também, viu? Você está aberto, sabe? Quero ver o que você... Eu fico imaginando uma pessoa mentir 2, 5, 10, 20, 30, 40, 100 pessoas contando a mesma versão. Não é possível. Esta pessoa que me contou, ela conta a mesma versão que essas outras que nós estamos mostrando. Diz que ele ia para cima. A pessoa às vezes nem tinha nada com ele e ele se colocava como se a pessoa tivesse o dever de ter alguma coisa com ele. E agora fica pipocando de um endereço para o outro. Por quê? Você está com medo? Está com medo do quê? Tomara que esse advogado que nós mostramos na reportagem realmente consiga demonstrar juridicamente, em termos de prova, de inquérito, e que o delegado peça a prisão dele. Estou torcendo por isso. Estou torcendo.